sou o professor Roberto, dando continuidade à nossa quinta aula. Hoje a gente vai aprender sobre como trabalhar com as atividades. Então vamos lá. Na última aula eu tinha acessado uma atividade aqui, qualquer, tá? Eu vou voltar à minha turma. Como eu estava falando na última aula, as atividades vão ficar postadas aqui no seu mural, ou você pode vir em atividades para poder verificar as atividades. Existem vários tipos de atividades que o professor pode passar para você, desde teste, desde provas, trabalhando com formulários, trabalhando com arquivos de Word. Então a gente vai aprender todas elas com calma a partir de agora. Como eu disse na última aula, para acessar uma atividade, eu procuro a atividade e marco ela. Algumas atividades são em formulário, como eu sei que é um tipo de formulário, ó, ele vai vir escrito, ó, formulário Google. Para poder fazer acesso à atividade, é só eu clicar na atividade. O professor vai ter colocado o título, tudo direitinho. Vão vir as questões. Eu dou a minha resposta. E eu posso marcar aqui, ó, enviar. Respondi, olhei, respondi e enviei a minha resposta. Tarefa foi entregue, tá? Eu posso ver a pontuação, posso fazer a verificação de pontos, tá? Total de pontos feito, que aí logo depois vocês vão ver. E eu posso abrir novamente a minha tarefa, ó. Voltei pro Google Sala de Aula, ok? Isso quando for formulários. Eu vou fechar aqui as abas que foram abertas, eu vou voltar lá para a aba original. Então vamos lá. Voltando lá para minha sala de aula. Existe um outro tipo de tarefa que são as tarefas em PDF. No caso aqui não é uma tarefa, perdão, são tarefas em PDF. Por enquanto eu vou segurar, que eu vou postar uma tarefa em PDF para vocês. Vamos fazer aqui as tarefas em Word. Então aqui o professor Roberto postou uma tarefa em Word, no qual eu já até fiz, ó. Então vou fechar aqui. Acabou, não entreguei tarefa nenhuma. O que acontece nas tarefas? Eu tenho como fazer perguntas ao professor para que todos os meus colegas tenham acesso à pergunta que eu fiz. Ou posso fazer uma pergunta em particular ao meu professor. Ok? Se eu escrever aqui, eu posso falar particularmente com o professor. Aqui eu falo com toda a turma, quer dizer, toda a turma está sabendo o que está ocorrendo, qual é a pergunta que eu fiz ao professor. É ideal que suas perguntas sejam feitas nesta área aqui. Por quê? A sua dúvida às vezes é a dúvida do seu colega. Então você fazendo a sua pergunta, o professor vai poder responder a todos com as suas dúvidas. Documentos em Word. O professor passou uma tarefa que está em Word, tá vendo? Ó? Eu coloquei um documento qualquer. Vocês, para poderem abrir o documento, vocês vão marcar ele uma vez. Vocês vão fazer a verificação que não tem como fazer alteração nesse documento, não tem como mexer no documento. Então não precisamos entrar em desespero. A própria Google Sala de Aula resolveu esse problema. Como? Vamos lá. Vou sair aqui da tarefa, clicando do lado de fora. Ele tem aqui a opção adicionar ou criar. Eu vou marcar a opção adicionar ou criar. Vou abrir a opção documento. Ele vai abrir o documento em outra aba aqui no meu navegador. Então, eu tenho a aba com o documento em branco aberto e tenho uma aba com a minha sala de aula aberta.
como é que eu vou saber quais são as perguntas que o professor colocou lá no meu no documento de Word? Eu vou voltar na minha sala de aula, vou abrir a atividade, vou efetuar a leitura da pergunta, vou voltar aqui na aba do meu documento de Word, vou botar o número da questão e vou responder. A mesma coisa vou fazer com as outras questões. Conforme vocês forem apertando Enter, ele vai já numerando. Então, a mesma coisa eu vou fazer. Ó, questão já número 2, eu apertei o Enter, ele já até numerou. Vou lá na minha sala de aula, leio a questão número 2, volto ao meu documento e respondo. Ok? Feito isso, vou fazer a entrega ao professor. Como? Entregar. Clico na opção entregar. O que o Google Sala de Aula vai fazer? Ele vai pegar a minha resposta, a atividade do Word que o professor criou e vai entregar ao professor. Quer dizer, ele vai anexar os dois juntos e enviar ao professor o documento. Assim que o professor abrir a atividade e fazer a sua verificação, você já vai ter a sua nota. Ele vai vir aqui no particular e vai colocar a sua notinha. Ou, se não tiver nota nessa questão, não tem problema. Ele vai simplesmente dar o seu ok, tá? A atividade foi entregue. Então, próxima aula nós continuamos. Eu vou abrir aqui outros documentos para vocês, inclusive o documento em PDF. Até a próxima aula. Um abraço.